Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Está começando o programa Café com Boa Notícia. Vamos lá, vamos glorificar o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho o privilégio de dizer isso para vocês. Sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na nossa sede em Fortaleza e faço parte da equipe do missionário R.R. Soares. Trabalho ao lado do missionário R.R. Soares e hoje eu estou aqui, pessoal, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E esse dia vai ser maravilhoso, pastor. Essa semana foi tão complicada para mim, essa semana foi tão difícil. Meu amigo, levanta a cabeça, bom ânimo, Deus é contigo. Que dia que o Senhor te abandonou, em nome de Jesus Ele está contigo. Levanta a cabeça, coloca um louvor aí bonito aí, ó. Levanta a cabeça, não olhe para trás. Eita, quero ver agora o sonoplasta se virar em nome de Jesus Cristo. O dia vai ser maravilhoso para você, creia nisso em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, poder de Deus, unção de Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos. Meu Pai, essa semana foi uma semana de bênção, de milagre. Nós estamos nos preparando para a Santa Ceia, para sentar na mesa com Cristo, para ter comunhão com o Pai. Meu Deus, e essa pessoa que ora comigo sabe que o melhor, meu Deus, tem. Meu Deus, nós temos o melhor quando estamos conectados com o Senhor. Meu Deus, temos comunhão contigo. Então, abençoa essa sexta-feira em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar um café em nome de Jesus Cristo. Isso, pastor, o senhor vai tomar café? Vou tomar um café com vocês em nome de Jesus. Um café fake. Pastor, um café fake? Sim, porque eu estou me consagrando com vocês em nome de Jesus Cristo para abençoar, porque essa sexta-feira, hoje, tem oração de libertação e cura. A equipe está preparada e todas as igrejas da graça estão de portas abertas para te receber, para fazer oração de cura e de libertação. Mas domingo, exatamente, domingo, pessoal, domingo é Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui, ó, com a caneca, com o café com boas notícias. Não vou tomar café porque não tem. Porque nós estamos nos preparando para esse dia. Vai ser lindo em nome de Jesus. Vai ser a melhor Santa Ceia da sua vida. Nós estamos nos preparando porque o altar vai estar, meu irmão, fechado. Isso mesmo. Vai ser um domingo de santificação. Ninguém vai subir no altar esses dias porque nós estamos nos santificando. Vai ser lindo, vai ser poderoso, vai ser libertador em nome de Jesus. Domingo, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Pode colocar, amigo, em nome de Jesus Cristo. Pode colocar em tela cheia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Diz assim, ó. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29, a Bíblia fala assim, coloca. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que a Bíblia quer dizer com isso? É a pessoa, pessoal, que infelizmente, ela insiste em viver na prática do pecado. É aquele que mesmo quando toma a Santa Ceia, ele ainda pratica o mesmo erro, banalizando a misericórdia de Deus. Mas nesse domingo, nós estaremos aqui na igreja, buscando, se envolvendo com o Espírito Santo. Meu irmão, louvores, adoração, a busca da presença de Deus, eu te espero aqui em nome de Jesus, tá bom? Em que horário, pastor? Tem 4 horários. No domingo, tem 4 horários. 7 horas da manhã o primeiro, depois 10 da manhã, depois às 3 horas da tarde e às 18 horas. Vem com a sua família, vem adorar, buscar a presença de Deus na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza, em nome de Jesus. Vamos lá para como é fácil chegar aqui em nome de Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso.
Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo, tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita esse cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro de Fortaleza. Santa Ceia do Senhor. O Espírito Santo é o convencedor. Todavia, digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. Sem a presença de Deus, a humanidade está disposta a cometer todo tipo de mal. Desde a queda no Éden, quase todos passaram a pecar deliberadamente, sem pensar nas consequências de seus atos. O temor a Deus quase desapareceu de sobre a face da terra. E a humanidade se entregou às paixões e prazeres mais infames. Ao pecar, o homem entrega o domínio da sua vida ao pecado, conforme disse Jesus. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Sem a ação do Espírito Santo, o homem permanece inconsequente, enganando e sendo enganado cada vez mais. Sozinho e escravo de suas próprias vontades, o homem não tem forças para sair dessa vida de escravidão e sofrimento. É necessário a intervenção do Espírito Santo de Deus, que com o seu poder sobrenatural opera na consciência e faz o homem reconhecer o seu estado e a sua real necessidade da presença do Senhor. Ao ouvir o Evangelho da salvação, inspirado pelo Espírito Santo, o homem percebe a sua real condição. Sob o auxílio do Espírito Santo, ele recebe a direção que mudará a sua vida. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 8, 11. Somente o poder convencedor do Espírito Santo pode abrir os olhos de alguém que foi cegado pelo engano do pecado. O Espírito Santo convence do pecado. O Espírito produz no homem a convicção do pecado, levando-o a sentir sua condição de perdido, pois a iniciativa de voltar-se para Deus nunca parte do homem. Ele desperta a consciência do pecador. O Espírito mostra o amor e a misericórdia de Deus e como é terrível rejeitar esta misericórdia e, portanto, a vida eterna. O Espírito Santo convence da justiça. Só mesmo pelo Espírito entendemos que a nossa justiça não é suficiente para salvar-nos e, por isso, confessamos ao Senhor nossos pecados para obtermos perdão de todos os pecados, a fim de recebermos a justiça de Deus, feita por intermédio do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando ele se entregou para que a justiça fosse feita por nós. Ao admitir seu pecado, o Espírito leva o homem a considerar que Jesus não cometeu pecado e que é fiel e justo, e é a apropriação pelos nossos pecados. O Espírito Santo convence do juízo. O Espírito de Deus convence o pecador de que ele não mais será condenado pelo juízo divino. O homem salvo está livre de toda a condenação no momento presente e no porvir na vida eterna. É impossível vivermos sem a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele, e somente Ele, que pode nos convencer diariamente e nos aperfeiçoar na santificação. Por meio dele, somos aperfeiçoados no temor ao Senhor. Sem Ele, ninguém pode se salvar. Glória a Deus, eu quero dividir uma palavra com vocês agora em nome de Jesus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Um dos versículos que me chama a atenção e eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir o que está escrito aí. Vamos lá. Pode colocar em tela cheia, em nome de Jesus. Diz assim, ó: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Pastor, quem é esse Saul? Saul foi o primeiro rei descrito na Bíblia, primeiro rei de Israel, né? Este rei foi eleito, né, pelo Senhor, Deus ungiu ele, começou muito bem o seu reinado, mas do meio para trás, meu irmão, ele tomou decisões erradas. A Bíblia diz assim que Deus se arrependeu, mas pastor, Deus se arrepende? A própria Bíblia diz que Deus não se arrepende, não é homem para que minta, para que se arrependa. Então está tendo uma contradição na Bíblia? Não, de maneira alguma, pessoal. A Bíblia está mostrando aqui, o nosso Deus ele está mostrando o seu lamento aqui, não o arrependimento. A sua tristeza, para demonstrar aqui, através das Escrituras, a tristeza de alguém que quebrou a aliança, de alguém que não executou a palavra. Estou aqui também com meu amigo Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, nós estamos lendo aqui, a Bíblia fala: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. E quantas pessoas, pastor, está deixando de seguir? Até começou bem, até começou a andar em Cristo, até um dia, meu irmão, se tornou até um servo, uma serva de Deus, mas hoje
deixou de executar a palavra de Deus. Bom dia, pastor Isaías, bom dia a todo o Ceará, bom dia ao povo de Maranguape. Estamos aqui nesse momento abençoado para compartilhar também, dar continuidade aqui que o pastor Isaías está comentando aqui, compartilhando com todo o povo aqui agora. Muitos estão deixando de seguir ao Senhor. Nós vemos aqui Saul tinha toda a oportunidade, como diz aqui no Ceará, pastor, tinha a faca e o queijo na mão. Tinha a faca e o queijo na mão. Então ele deixou passar essa oportunidade. Ele perdeu a oportunidade de ter perpetuado com o seu reinado. Quantas pessoas têm um dom maravilhoso que Deus já colocou nela e ela tem deixado de executar o seu ministério, o seu chamado. Quantos jovens eram para ser bênçãos na casa do Senhor? Quantas famílias que um dia passaram por um processo, pastor, e viu a própria mão de Deus agindo na sua vida e com o passar dos anos deixou o esfriamento, como o senhor falou, quebrou a aliança. É tempo de renovar a sua aliança. É tempo de estar conosco nesse domingo. É a Santa Ceia do Senhor. É um dia de você estar à mesa com o Cordeiro. É um dia de você estar renovando a tua aliança com Deus. E eu quero que você que é de Maranguape esteja conosco também nesse domingo, em 2 horários, às 7h30 da manhã e às 18 horas, nesse domingo maravilhoso de Santa Ceia. É tempo de você dar continuidade. Não para não, meu irmão. Siga em frente, siga a Jesus. Em nome de Jesus. Mas continua, a leitura diz assim, pastor: e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gigal. Agora olha o 13, presta atenção no 13, diz assim, ó: veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Ao que ele fala: executei a palavra do Senhor. Vem cá, nós sabemos que não. Ele não executou a palavra do Senhor. Deus tinha feito um pedido para ele, para destruir os inimigos. Nós, pessoal, quando você decide servir a Deus, andar na presença de Deus, o nosso Deus, Ele quer que também você destrua coisas que não pode andar com você, porque vai ferir diretamente sua aliança, sua comunhão com Deus. Então você vai observar agora que Deus, Ele fala para ele, ó, destrói todos os inimigos. Só que Ele toma para si, a Bíblia fala isso, Ele toma para si, ali Ele leva para o povo de Israel o rei dos amalequitas, o Agag, e também os animais. E olha que coisa, mas era para ser destruído absolutamente tudo. Ele leva consigo. E quando você leva uma bagagem, coisas que Deus mandou você tirar da sua vida, destruir, lá na frente vai te prejudicar. Lá na frente, isso vai, meu irmão, trazer um prejuízo enorme. E qual é o prejuízo? O seu relacionamento com Deus. Se você observar, ele está dizendo assim, ó, pastor, ele está dizendo, no tempo era o pastor dele, né? Ele diz assim, ó, executei a palavra do Senhor. É um amor, pastor, é um amor, é uma obediência, às vezes, fingida. A Bíblia fala que existe o amor hipócrita. A Bíblia fala da fé fingida. Eu quero que os amigos abram aí a Bíblia em nome de Jesus, Romanos 12:9. Coloca aí, Romanos 12:9. Olha o que a Bíblia fala. Pode colocar em tela cheia. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, se existe o amor fingido, se existe o amor verdadeiro, existe o amor fingido. E quantas pessoas é assim? Talvez você está me assistindo agora, às vezes, pastor, eu tive esse amor fingido. E amar a Deus, pessoal, não tem nada a ver com sentimentalismo. Amar a Deus é entrega. Irmão, se você não se entregar de fato, de verdade para o Senhor, as coisas elas não se encaixam. Você continua com vazio. Então nós estamos chamando aqui, convocando você para a Santa Ceia. Por quê? Porque eu, pastor Rodrigo, que está aqui, e todos os pastores que passaram aqui,
meu irmão sabe que a sua vida só vai mudar, a minha vida só vai entrar nós usamos essa expressão, no eixo, quando obedecemos a Deus. Exatamente. Pastor, obedecer a Deus até mesmo sem entender, até mesmo sem entender. Existem bênçãos de Deus, e eu vou pedir daqui a pouco, pastor Rodrigo, já pode até preparar. Pastor Rodrigo vai preparar Deuteronômio 28. Nós vamos ler 14 versículos aqui nessa programação para te abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. No próximo bloco, nós vamos, em nome de Jesus, ler as bênçãos da obediência. E domingo, nós estaremos aqui, sentando na mesa. Foi isso que aconteceu. Está aqui o pastor Rodrigo comigo. Vai esperar o povo lá em Maranguape. E eu te espero aqui na nossa sede, no centro de Fortaleza, para sentar na mesa com Cristo. Vai ser lindo o que o nosso Deus vai fazer. Rua Princesa Isabel, 1103. Vem, você que está afastado, você que está distante de Deus, vem sentar na mesa com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar agora com a chamada da Santa Ceia, e daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo, tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita esse cálice despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice está reconhecendo o Senhor Jesus como primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro de Fortaleza. Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. O que Deus fez em nome de Jesus? Conta a bênção de Deus aí. É o seguinte, em 2021, eu fui diagnosticada com uma osteoporose crônica. E de lá para cá eu venho trazendo esse problema e cuidando, mas sabendo que o médico disse que não tinha cura, porque estava crônico, foi uma coisa de muito tempo. E para não tomar muito tempo aqui, e aí quando começou essa campanha aqui, essa campanha que está acontecendo assim, e aí eu comecei a fazer o tratamento, fui para o médico e ela pediu uma. Eu levei a antiga e ela pediu uma nova. Vamos ver o que acontece. Aí eu fui, fiz outros exames. Antes de eu levar para ela, eu trouxe aqui. Aí eu mostrei até para a esposa do pastor Regis e ela disse, irmã, leva para consagrar no altar. Só que eu subi aqui só e entreguei a Deus. Pai, está aqui. O meu problema é esse aqui. E eu sei que o Senhor já me curou. E aí, depois foi que eu fui mostrar para o pastor, para o médico. Aí, ela pediu aqui. O exame, pediu para fazer outro exame. Eu já tinha feito, que ela tinha pedido, é porque eu fiz o novo e o velho, eu trouxe os dois, que é para O novo e o velho, está aqui. Está aqui, esse aqui. Esse aqui foi de 2021, está aqui. O senhor vê aqui é isso aqui é eu. Esse lado daqui é o meu esquerdo. O senhor está vendo isso aqui para cá, né? Sim. O esquisito. Era aqui. Aí ficou assim, fazendo esse tratamento. Quando foi agora, no dia 4 de agosto, eu fiz esse. Aqui. Eu levei para ela ultimamente. E ela olhou e comparou com esse daí. E olha aí. Sim. E ela disse, não tem mais nada, não existe mais osteoporose aqui não, viu? Mas não era crônica? Era crônica. Aí eu disse assim, doutora, e aí? E ela disse assim, ela olhou para mim e disse, sumiu. Aí foi quando eu entrei e falei, foi Deus que fez. Aí eu comecei a falar de Deus para ela, viu? E ela ficou tão empolgada com isso e disse... Aí quando ela disse, no seu sangue deu
que a senhora está com um pouco de açúcar no sangue. Eu disse, mas eu não aceito. E ela já disse assim, glória a Deus. Glória a Deus. Muito animada, e eu disse, me dê seu nome, está no meu livro de oração. E ela ficou muito feliz. E foi assim, essa vitória. Aqui o antes e o depois, pessoal. Vamos glorificar a Deus. Que bonito. Nós sempre quisemos ser pais. Então, eu tive a primeira gestação, eu tive um aborto espontâneo. E quando eu estava perdendo o neném, eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, para ti, nada é impossível. Nada. E se tudo terminar, eu não perco esse neném. Só que, infelizmente, eu perdi. E nesses dias, nessa semana que aconteceu isso, eu coloquei um som no telefone. Eu sempre ia para o trabalho ouvindo música. E a música que eu selecionei não tocou, tocou outra. E nessa música que tocou dizia assim, eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor. E 2 meses depois, eu tive um sangramento por 15 dias. Achei que eu estava com alguma hemorragia, tinha menstruado e estava com alguma hemorragia. Fiz o exame, um transvaginal, na verdade era o Mateus. E durante a minha gestação eu tive muitos problemas. Eu tive hematoma subcoriônico que fazia sangrar e o risco de perder era muito elevado, eu tinha que ficar deitado. Eu tive diabetes gestacional, pré-eclâmpsia grave, cisto no rim, pedra na vesícula. Meu Deus do céu. Rim. E eu dizia desde o começo, desde o dia que eu descobri que o Mateus estava no meu ventre, Senhor, essa criança não é minha, essa criança é tu. Tá aqui o Mateus. Que lindo! Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Mande a sua oração, a sua mensagem 986-757493. 986-757493. Esse é o telefone da bênção, em nome de Jesus. Como prometido, eu estou aqui com o pastor Rodrigo e nós vamos ler para vocês as bênçãos da obediência. A Bíblia fala, o pastor até comentou, né? A Bíblia fala, né, a seguir no versículo 22, assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto ou em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a ordem de Deus. E o nosso Deus tem uma bênção para você. Pastor Rodrigo, o senhor vai ler agora e vai ser até um ato de fé em nome de Jesus para abençoar essas pessoas. Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos da obediência. Vamos lá.
Amém. Vamos à leitura. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Glória a Deus, aleluia. Você vai observar quantas bênçãos, né, pastor Rodrigo, essa pessoa recebeu agora. Mas essas bênçãos têm uma condição, que é obedecer. Você vai observar na leitura, se obedecer, se ouvires a voz do Senhor, se você andar no caminho, então tem uma condição. Então vem, Santa Ceia, vem obedecer o mandamento do Senhor, vem sentar na mesa com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu te espero aqui em nome de Jesus, também lá em Maranguape, pastor, quais são os horários? Lá em Maranguape nós temos 2 horários, às 7h30 da manhã e também às 18 horas, ali na Avenida Doutor Estênio Gomes, número 70, no centro de Maranguape. A igreja vai estar preparada, nós vamos estar com a escolinha funcionando, pode trazer a sua criança, nós vamos ter ali uma tia preparada para cuidar do seu filho, da sua filha, enquanto você recebe a palavra e é ministrada por Deus ali no culto, seja pela manhã ou à noite, você é o nosso convidado. Glória a Deus e que Deus abençoe você. Você vai ficar agora com a novela da vida real, em nome de Jesus. Em 2020 para 2021, eu comecei a ter umas crises, como se fosse ansiedade. E nessas crises eu comecei a ficar com muitas dores, amortecia as mãos, nos meus pés, eu quase não conseguia, andar. Eu fui num outro médico particular. Aí ele me falou que eu precisava fazer um eletro, né, do coração, que ele suspeitava que eu estava com problema no coração. E eu fiz o eletro, ele falou simplesmente assim para mim: você pode morrer a qualquer instante, porque teu coração ele bate muito fraco. Um coração fraco é a característica da insuficiência cardíaca. Quem vai nos explicar sobre essa condição é o Dr. Kubrusli, cardiologista e professor da Universidade Federal do Paraná. É quando o coração fica incapaz de bombar a quantidade de sangue que ele deveria por minuto. Na insuficiência cardíaca, ele perde essa capacidade, por inúmeras razões. Ele perde a capacidade, ele fica insuficiente. E aí a situação pode ser terminal, se você não atuar medicamente. Ela ficou muito fraca, não conseguia fazer nada. Tudo ela fazia
muito devagar, parava um pouco, sentava. O médico falou que era o coração que estava muito fraco. Então, qualquer esforço que ela fazia, ela se cansava muito. Os colegas de trabalho que me ajudavam, porque eu não conseguia nem varrer uma casa. Eu não conseguia fazer nada, eu trabalhava numa escola. Essa perda de capacidade física meio aguda tem que ser vista, tem que ser olhada por um médico que tem alguns exames, com facilidade ele faz o diagnóstico. Ela sempre buscou com muita fé, que ela não aceitava esse diagnóstico, né? À noite eu ia assistir aos programas do SOS na Fé. Um certo dia a pastora Yara estava orando e eu ali junto com ela. Ela falou a mesma coisa que eu tinha orado de manhã. Ela falou: você foi escolhida lá do ventre da sua mãe. Você é escolhida de Deus, mulher. Aquele médico que falou para você que você vai morrer, você não vai morrer. Porque Deus, Ele está te dando vida hoje. E eu senti algo assim diferente de mim. Eu senti um refrigério, que eu não ia morrer. Eu tomei o copo com água que ela consagrou. Ali eu comecei a me levantar. Voltei ao trabalho. Já comecei, passou uma semana, lógico, né? Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu comecei a fazer as tarefas normais. Comecei a melhorar, porque eu sentia na época muita fraqueza nas pernas. Eu varria pouco e sentava. E ali eu só fui melhorando. Hoje ela tá bem, tá ativa, né? Tá trabalhando. E não precisei tomar remédio pro coração. Hoje já faz 4 anos, né? Que quando o médico falou que eu ia morrer, eu não aceitei. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tô curada desse problema. Desde então ela realizou um grande sonho, né? Que foi tirar a habilitação dela, comprar a moto dela. Tá faceira agora de motinha. Eu acordo disposta, eu acordo bem, né? Eu levanto, eu tomo meu café, eu saio, eu vou trabalhar. É uma benção. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu louvo a Deus por isso hoje, porque eu posso fazer tudo isso e muito mais. Foi Deus que deu essa cura e está realizando muitas bênçãos na vida dela. Agradeço muito a Deus, né, pelo SOS da Fé, que sempre tem nos ajudado. O meu coração está bem, graças a Deus estou bem, para a honra e glória do Senhor. Que coisa linda, hein, pessoal? Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão.
Olha, voto é aquilo que você sente Deus e faz. Que você tem feito uma boa obra, tem feito. E que ajudou a salvar muitas pessoas, ajudou. E que você vai ser recompensada, vai. Então, mais você pergunta a Deus. E eu continuo dizendo, quem não sente ser, não seja. Mas se sentir no fundo do coração, e a pessoa diz, eu não sinto, aí está mentindo. No dia do juízo, nós vamos dar conta a Deus de tudo que fazemos. Mas que não seja um fardo, seja uma bênção ser patrocinador. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Deixa eu falar com você uma coisa triste aqui agora, que o governador que Nabucodonosor deixou na Terra Santa e que ajudou Jeremias depois e outros tantos, foi morto. Diz assim, capítulo 41, versículo 2, e levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. E o que aconteceu depois? Vamos ver o capítulo depois. No outro capítulo a gente vê isso. Porque Deus é Deus e Deus quer você agindo bem. Eu oro por você, Pai. Eu uso o teu poder para abençoar essa vida. E digo, mal saia em nome de Jesus. E você diz, amém. Graças a Deus por isso. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo, tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita esse cálice despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice está reconhecendo o Senhor Jesus como primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro de Fortaleza. Santa Ceia do Senhor.
você não serve mais a Deus? Por que você não está mais ativo na presença de Deus? Por que você não anda mais? Não, é porque é o seguinte, a carne é fraca, pastor, a luta é grande, todo mundo é pecador, o senhor também peca. Quer dizer, a desobediência a Deus faz com que, não, todo mundo está, realmente, todo mundo é pecador, não é verdade? Só que a Bíblia fala o seguinte, que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Conserva-se a si mesmo. E a Bíblia fala que o maligno não toca. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, quem é de Deus não vive. Você pode pecar, mas você não vive na prática do pecado. Você não vive. Você se constrange a ponto de falar assim, não, pelo amor de Deus, esse pecado pesa muito. Eu não vou levar isso. Não vou. Tem alguém que levou e eu não vou desrespeitar essa grande prova de amor que Deus teve para comigo. Então, pastor, eu posso errar? Erra. Mas no momento que você erra, às vezes sem saber, você fica ali, meu irmão, quebrantado. Meu Deus do céu, eu errei. Nunca mais. Você não vive na prática. Quem entendeu, diga amém. Ao contrário de alguns que vivem na prática, pede perdão a Deus todas as vezes. Eu lembro de um cidadão, na última igreja onde eu passei, eu já contei essa história para vocês. E era assim, eu cheguei novo na igreja, chegou, falou um senhor, um jovem, né? Um jovem senhor, de quase 60 anos, 55 por aí. 55 a 60, mas eu acho que era mais 55 mesmo, era mais ou menos. E ele chegou, era solteirão, ele chegou e falou assim, pastor, eu já contei isso para vocês, pastor, eu pequei. O que foi, irmão? O que aconteceu? Pastor, eu me toquei, pastor, eu me masturbei, pastor, e eu sei que é pecado. Pastor, estou arrependido, você ora por mim? Eu falei, oro. É claro que você está arrependido? Estou. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos orar para você casar, né? Pastor, eu quero casar mesmo, em nome de Jesus, mas ninguém me quer. Eu falei assim, às vezes é você que não se dá o valor. Né? Tem a pessoa que é muito jogado, muito desleixado, ele acha que o pessoal tem que engolir ele daquele jeito, né? Não é verdade? Então vai lá. Ele, pastor, o seguinte, que luta, eu sou viciado, pastor, em pornografia, e não sei o quê, e aí, eu falei, então vamos lá, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, esse irmão agora se arrepende do pecado, Deus, escreve o nome dele no livro da vida, meu Deus, apaga, lança fora esse pecado, fiz uma oração na fé, aí passou alguns dias, lá vem ele de novo, falando, pastor, pequei de novo, pastor, toquei. Eu falei, irmão, já comecei, o tom já mudou. Eu falei, irmão, vergonha, né, irmão? Tem que ser mais firme, né? Deus já levou o seu pecado, você tem que ser uma pessoa mais firme na presença de Deus. Não é possível, você vai pedir de novo perdão a Deus no pecado. Pastor, então tá, eu já fiz uma oração um pouquinho mais apertada, né? Você põe a mão na cabeça assim, você dá uma... Em nome de Jesus, né, irmão? Não tem vergonha, não. Fui apertando a cabeça dele aqui. Firme, irmão. Tá, eu fiz oração. Pastor, meu irmão, passou uns dias. Lá vem ele no meio da igreja. Pastor, eu falei, já sei, né? De novo, né, irmão? Irmão, vai pedir outra oração para outro. Já fiquei aqui já. Se você não respeita a comunhão que você tem com Deus, aí vai ficar brincando comigo? Vai ficar banalizando a misericórdia de Deus? Irmão, tem que ser pessoa posicionada. Tem que ser uma pessoa da fé, em nome de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 15, Evangelho. Coloca, por favor, amigo. Isso aqui vocês conhecem bem, ó. Se me amardes, guardareis os meus. Amar Deus não é apenas um sentimento, pessoal, mas uma atitude prática de seguir os seus caminhos, os seus mandamentos. Amar Deus
não é só falar assim, eu amo a Deus, não tem nada a ver com sentimento. Meu irmão, quem ama a Deus guarda os mandamentos. Eu vou repetir de novo. Quem ama a Deus guarda os mandamentos. Quem ama a Deus, meu irmão, o resultado disso é obedecer a palavra dele. Diga graças a Deus. Romanos capítulo 1, eu li com você, né? Pastor, e tem bênção para quem obedece a Deus? Tem. Eu ia abrir Romanos, mas eu já li já. É Deuteronômio 28, versículo 1. Vamos lá. Vocês conhecem bem. Diga graças a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Eu coloquei no meu esboço aqui. Mesmo quando você não entende tudo ou absolutamente nada. Às vezes nós temos uma dificuldade de obedecer quando você não entende o propósito daquela obediência. Sim ou não? Às vezes você fica assim, mas para obedecer a Deus. Ah, mas para quê mesmo? Isso aí é uma fase de meninice, de criança. Criança é assim, quando você pede algo, né? Ô filha, faz tal coisa. Lá em casa eu tenho duas. Filha, faz tal coisa para mim. Aí a mais nova está assim. Mas por quê, pai? É porque o papai está pedindo. Vai lá. Por quê? Pega lá o chinelo do papai. Para quê, pai? Pode botar no meu pé, que meu pé está... Mas para que você vai colocar no pé? Minha filha, pega lá, vá. Pega. Ela está. Ela está na fase do porquê, porque tem hora que é porquê, para quê. Isso mostra o quanto que você está, quando você é menino na fé. Nós temos que aprender a obedecer a Deus sem questionar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia fala assim, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tem bênção para quem obedece a Ele, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu, o que, pessoal? Que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2, por favor. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Tem bênção para quem é obediente. E te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3, por favor. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Versículo 4, por favor. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Diga graças a Deus. Bendito teu cesto e a tua... Versículo 6, por favor. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao... Olha o tanto de bênção, isso tudo através da obediência. Versículo 7, vamos ler juntos. O Senhor entregará os teus inimigos e o que, pessoal? Que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Versículo 8, vamos lá. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra de que te der o Senhor teu Deus. Versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado. Quando, agora olha só, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus... Vocês viram o tanto de bênção? Eu vou ler até o versículo 14, vamos continuar? Vamos lá. E todos os povos da terra verão, o que, pessoal? Que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus e no fruto da tua sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Versículo 12. O Senhor o seu bom tesouro. Vamos lá. Oh, aleluia. O Senhor, lê comigo, te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva
chuva, a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Aleluia. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em quê, pessoal? Em cima e não? Quando? Então tem uma condição. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Vamos para a oração e o pastor Rodrigo começa a oração e eu encerro a oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, é na Tua presença que nós estamos, Pai. E nós queremos apresentar cada pessoa que está diante desse aparelho, orando conosco. Deus, eu não sei as tempestades que ela tem enfrentado, as lutas que ela tem enfrentado, mas a minha oração, meu Deus, é como diz no Salmo 23, o Senhor nos leva a águas tranquilas, Pai. Coloca, meu Deus, a Tua unção nessa água, que quando ela tomar, meu Deus, ela possa ter a tranquilidade do Senhor, a paz do Senhor, meu Pai. No coração agitado, talvez como ela está vivendo, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse povo que está orando conosco, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, cura, libertação e o mínimo de contato com essa água, que a dor, o caroço, a enfermidade bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Pai, consagra e que essa pessoa receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E nesse domingo eu te espero aqui, tá? Te espero aqui na nossa igreja. Eu, a nossa equipe, também lá em Maranguape, em todas as igrejas internacional da Graça de Deus, aqui em Fortaleza e também no Ceará. Que Deus abençoe você. Fique na paz, fique com Deus. Deus abençoe. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo, tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita esse cálice despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice está reconhecendo o Senhor Jesus como primeiro em sua vida
o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro de Fortaleza. Santa Ceia do Senhor.